Nossa, hoje foi diferente. Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme, o melhor, o maior, o mais imponente podcast sobre cinema, filmes e pessoas que assistem. Lembre-se, não confiem em nada que entra no hospital 40 vezes e não morre. Eu sou... e comigo hoje está meu co-apresentador, Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais radiofônica de algum planeta. Ó. E então tu não pode confiar em nenhum funcionário do hospital. Ah, não, eles trabalham lá, né? Eu tô falando de ser internado e tal. Ah, tá. E mensagens veladas, não sei por que eu falei isso. Veio da minha mente. De novo, a gente estamos fazendo o episódio só eu e o Alexandre hoje. O Leonardo está incontactável. Ele entrou numa dimensão paralela, eu acho. Ah, é. Talvez ele tenha sido abduzido. Talvez. Tem chance muito grande. E, enfim, a gente está aqui para falar sobre o filme de hoje, que é A Vastidão da Noite. Mas antes... Alexandre, tu viu alguma coisa essa semana? Então, para alguém que trabalha em um podcast de cinema, eu estou um pouquinho lento nessas últimas 2 semanas. Mas então, como não tenho muita contribuição para esse bloco, eu vi o Emmy, que teve a premiação da televisão. Eu só vi depois que a esposa do Tony Todd ficou muito magoada que não homenagearam ele, ou não botaram nenhuma menção a ele. Ah, isso eu não tinha visto, mas pô. E eu fiquei chateado junto, porque é falta de respeito. Puta falta de respeito. Não, ratearam aí, erraram feio. Mas, eu vi alguns vencedores, assim, algumas coisas que se destacaram pra mim. Eu esperava que Ruptura fosse vencer, mas venceu uma série que eu não assisti chamada The Pitt. Mas Ruptura venceu alguns. E também a série do Seth Rogen, The Studio, foi uma das mais premiadas, série de comédia. O Seth Rogen ganhou o melhor ator em série de comédia e ele, no discurso dele, falou que ele nunca tinha vencido nada na vida. Nenhum prêmio, no caso, né? Sim. E também a série Adolescência, que aí é uma minissérie, porque o Emmy se divide entre prêmios de série de comédia, série de drama e minissérie. Então são várias categorias, né? Tipo, atuação para cada uma dessas categorias. São os dois gêneros, né? Comédia e drama. Só que existe. Só existe isso. Hoje nós vamos falar de um drama, curiosamente. Desculpa. E teve o gurizinho da série Adolescência, que ganhou o prêmio com 15 anos de melhor ator coadjuvante. Ah, legal. Foi, acho que, o mais jovem a vencer o prêmio. E é curioso, porque eu assisti essa série e pra mim não era ator coadjuvante, pra mim ele é o protagonista, mas tudo bem. Mas essa categorização nos Emmys é estranha também, né? Porque tem atores que estão em série tipo Friends, que não tem um protagonista, que acabam ganhando como... Tô pegando Friends só como exemplo, mas acabam ganhando como coadjuvante porque... Sim. E daí é uma coisa de direcionamento, que tu tem uma liberdade de direcionamento das próprias produtoras de inscreverem os atores nas categorias que eles acham que tem mais possibilidade de vencer. O que é meio esquisito, né? Porque protagonista é protagonista e coadjuvante é coadjuvante. Não deveria ter tanto senão meio que perde o sentido. Então bota melhor atuação em série, melhor atuação, sei lá. Mas eu até entendo, tipo, pega Stranger Things, quem é o protagonista de Stranger Things? A primeira pessoa que vem à mente é a Millie Bobby Brown. Mas ela não é a protagonista da história, né? A única coisa que a gente pode concordar é que o Lucas não é o protagonista. Porque os Duffer Brothers esquecem que ele existe rotineiramente. Mas dos outros personagens Enfim, aí é uma discussão mais ampla também. No Oscar também eles às vezes fazem umas distinções que são estranhas, assim. Sim. Tem isso. E às vezes tem filmes que tem, por exemplo, 2 protagonistas. Sabe? E aí tu direciona pra onde tu acha que tem mais chance também. E esse ano teve uma diferença no Emmy, que eu tava vendo, que
os diretores puderam, por exemplo, mandar mais de um episódio da mesma série como melhor direção, sabe? Se foram 2 pessoas diferentes que dirigiram, poderia concorrer na mesma categoria, assim, tipo, melhor diretor tal pessoa e tal pessoa pela mesma série, só que por episódios diferentes. Ah, legal. E daí fica aquela questão, né? E se a série inteira, se a temporada inteira foi dirigida por um diretor e o prêmio deveria ir para a obra completa, porque o trabalho da direção amplo foi maravilhoso, não necessariamente um episódio. Enfim, não entendo nada dos Emmys, pra mim é sempre uma confusão. Os Emmys e os Grammys, os Emmys e os Grammys eu não entendo. Não sei se eu só vou abrir um parênteses muito rápido, porque na década de 90 Metallica tava sendo era a banda do momento e não tinha uma categoria de heavy metal, então eles inventaram uma categoria de hard rock, heavy metal, não sei o quê, e não deram prêmio pro Metallica. Inventaram uma categoria para o Metallica e daí deram prêmio pra outra banda. Foi genial. Ninguém entendeu até hoje. Poderiam nomear a categoria de Metallica, né? Basicamente. O prêmio Metallica de melhor banda de... Vai para, sei lá, Slipknot. Foi o Jethro Tull que ganhou na época. Ah. Virou um meme entre os fãs do Metallica que, ninguém desgosta de Jethro Tull, é uma excelente banda, mas é... Mas Jethro Tull pra Metallica não tem muito a ver, né? Exatamente. E no prêmio de hard rock ainda, Jethro Tull pode ser várias coisas, não é hard rock. Mas enfim. Mas é isso, eu só queria trazer essa contribuição, dizer que o Emmy rolou, alguns destaques foram realmente a série The Pitt, a série Ruptura, Adolescência e The Studio, foram acho que as mais destacadas, assim. Eu não vi nenhuma dessas. Eu vi Ruptura só. Não, eu vi Ruptura e Adolescência. Eu vi. As outras eu quero ver ainda. A Adolescência, eu não sei se eu vou conseguir ver. Me parece muito forte pra mim. É bem forte e eu discuto algumas coisas na estética dela de produção e tal. Depois não quero falar. Sim, sim. Não, acho que até posso. Ela tem um conceito de plano sequência, que aliás tem a ver com o que a gente vai falar mais a seguida. Que eu meio que discuto, que eu acho desnecessário, que eu acho que ele não possibilita algumas coisas que deveriam ser mostradas na série, que poderiam ser mostradas na série. Como histórias pregressas de personagens que poderiam ajudar na construção dessa série aí. E eu acho que ela se prende muito a um plano de sequência para tentar nos colocar como mais presentes na história de uma forma que eu acho que não sei, para mim não funcionou tanto. Mas é uma série muito forte, tem momentos muito bons, assim, tem momentos de atuação bons, mas não sei, não é minha preferida, assim. Que a temática, assim, não tem um twist sobrenatural ou enfim, é terror pra assustar, que é uma coisa mais folclórica, geralmente. Se é uma coisa muito drama, assim, acaba sendo meio forte pra mim, sinceramente. Sim, ela é bem forte. Imagino. Bom, eu também tive nesse mundo dos Emmys por uma série que eu acho que não foi citada esse ano, né? Chamada Twin Peaks. Twin Peaks? É a série clássica, eu vi a segunda temporada, que eu cometi o erro clássico de Rafael Coelho, a partir do princípio que eu nunca tinha visto. Porque eu só lembrava... eu tinha lembranças... Quer dizer, eu tinha muitas lembranças de Twin Peaks da primeira temporada. Eu revi a primeira temporada e, cara, praticamente com todas as cenas, eu lembro disso, lembro daquilo. Só que acabou a primeira temporada e eu tinha um punhado de lembranças ainda que eu não sabia onde se encaixavam. Eu pensei, devo ter visto alguma outra coisa em algum momento, sei lá. Mas sempre achei que eu não tinha visto a segunda temporada. E assistindo, qual não foi minha surpresa que eu vi a segunda temporada em algum momento. Só que, claro, não lembrava de absolutamente nada, até porque... Cara, se tem uma temporada que é múltiplas temporadas em uma, é essa. Ela começa muito bem. Tipo, os primeiros 10 episódios, mais ou menos, são uma excelente continuação da primeira temporada. Daí tem uma barriga de uns 12 episódios que é, talvez, a pior TV que eu vi na minha vida, assim, em termos de produção, direção. As atuações ficam meio que qualquer coisa, porque todo mundo se perde. Cara, vira uma série que é uma caricatura de si mesma. Aquela coisa assim que tu espera da 7ª temporada, não do meio da segunda.
E daí, assim, 15 minutos antes do final, dos últimos 2 episódios, o David Lynch volta a dirigir, porque ele tinha meio que abandonado a série a certa altura, por problemas enfim, com a emissora. Aliás, o responsável por boa parte dessa bagunça é um cara chamado Bob Iger, que hoje é presidente da Disney. Ou seja, esses executivos que falham pra cima, né? O cara quase que implodiu o Twin Peaks quando era bom e daí foi pra Disney. Mas enfim. E daí nos últimos 2 episódios é talvez 2 dos melhores episódios que eu já vi na minha vida também. Tipo, uma série que ficou completamente esquisita, assim. Tem altíssimos altos e baixíssimos. Assim, ó, coisas. Cara, é difícil de expressar o quão ruim fica a segunda temporada. Tem episódios que eu tava com a TV ligada e já mexendo no celular, fazendo outra coisa, quando certos personagens apareciam, porque eu sabia que não tinha nada interessante pra acontecer com aquele personagem. E daí no final se redime completamente, inclusive coisas do momento ruim se tornam ok porque boa mas direção. Esse final é dirigido pelo Lynch. É. Inclusive, tá, e essa meiuca não. A meiuca não, é quando ele, inclusive, deixou de acompanhar a produção da série. Pois é, né? É que tem diretores. Eu vou confessar que eu nunca vi Twin Peaks. E eu não vi tanto do David Lynch, assim, eu deveria ter visto mais. Só um parênteses também que o Twin Peaks está disponível no Mercado Play. Estava pesquisando agora. Tá para assistir gratuitamente no streaming do Mercado Livre. Mas eu ia dizer que tem diretores que têm uma assinatura tão forte, o Lynch é um deles, né? Que deve ser meio complicado tu pegar um trabalho de um diretor assim e seguir, sabe? E tipo, Sim. Um outro diretor fazer Lynch, fazer, sei lá, esses diretores com uma estética e uma ambientação tão própria. Deve ter feito falta a direção dele ali. Muita falta, mas a questão é assim, o David Lynch na cabeça dele, o jeito que funcionaria, e funcionaria mesmo, é só que não aconteceu. É que quando ele deixasse a série mais de lado, que ele não ia ser o diretor da série. Ele ia ser um diretor da série e um dos criadores, só isso. A série era pra ser uma cidade na qual coisas acontecem e personagens e tal. A cidade é o personagem principal. Sim. E cada diretor convidado traria o seu sabor pra coisa, por assim dizer. Ah, tá. Só que a coisa saiu muito dos trilhos. E a sala de roteiristas deles tinha problemas, tinha pressões externas da emissora, porque, enfim, a série é surreal e desafiadora e não direta em vários aspectos, então é uma coisa difícil de vender. O público deles começou como um fenômeno e daí variava loucamente de semana a semana, enfim, aconteceu de tudo. Em 2 anos só, 2 temporadas e é uma trajetória que parece que foi uma vida inteira, assim. Mas daí o David Lynch, quando retorna, ele, é isso, assim, ele meio que põe de volta nos trilhos com a cara dele. O roteiro não foi escrito por ele chegou, na hora de filmar, ele já reescreveu muita coisa, trouxe personagens que não tinham sido inclusos, consertou vários problemas, assim, na hora. Também mostra o quão genial ele acaba sendo nesse aspecto. Que é um diretor que trabalha muito com intuição e sinais e coisas. Pra te ter uma ideia, rapidinho, Alexandre. Tem um personagem no Twin Peaks na primeira temporada, quando eles estavam filmando o piloto, tem uma hora que tem uma atriz que só olha pro nada e tem um ataque assim, de pânico. É pra ela estar tendo uma visão. E eles filmaram essa cena dela tendo a visão e tal. E daí quando o David Lynch estava vendo o copião, ele percebeu que no espelho vazou o decorador de set da produção. E em vez de dizer, não, vamos regravar, todo mundo, vamos regravar, barbado, o cenário tá pronto, é só ir lá amanhã, a atriz tá no set, é barbado, o David Lynch, não. Eu gostei disso. E daí esse decorador de set acaba virando uma das principais coisas da série. Meu Deus. E o cara volta, é ele que é o personagem agora. Que é o cara virou ator. É genial. Não, tipo, isso é genial. Tem muitas coisas assim do Twin Peaks, que é pura intuição e acontecimentos. Imagina, o cara tava só passando ali, tava fazendo uma, sei lá, era um amigo de alguém da equipe.
E agora ele tem que voltar. É. Mas enfim, tudo isso pra dizer que eu tô vendo Twin Peaks, a segunda temporada tem altos e baixos, mas Jesus Cristo, o último episódio é uma coisa inacreditável. É o melhor episódio de série de 2025 que eu vi filmado em 1991. Não saiu esse ano também, eu só tô forçando a barra agora. E daí, as pessoas tiveram que esperar 25 anos pra terceira temporada. Tem um filme no meio do caminho que eu pretendo ver tudo, então. Mas não comecei ainda nem o filme nem a terceira temporada. Então é aí que eu tô, segunda temporada de Twin Peaks. Recomendo assistir mesmo com as partes ruins, sabe? Uhum. É uma série de 22 episódios, no qual 12 são horríveis. Mas o que tem de bom e como eles conectam mesmo as partes ruins é fascinante, assim, é uma coisa incrível. Eu realmente. Pá, eu vou falar no ar porque, enfim, se as pessoas ouvirem e começarem a reclamar, eu vou ficar feliz. A gente tinha que estar fazendo uma série de episódios bônus sobre o Twin Peaks. Pronto, falei. Tipo, é uma série relativamente fácil, rápida de ver, porque são 2 temporadas, quer dizer, são 3 temporadas e um filme, mas elas são curtinhas todas. E a série é envolvente, a certa altura a 1 hora que demora um episódio, passa assim... Vamos lá, eu pilho. Agora vou ter que recomeçar do zero. Reuniões de pauta dentro do episódio. Mas enfim, isso tudo é pra ganhar tempo, porque eu também não vi mais... Mas eu tenho uma observação. Só vi isso, então eu tenho uma contribuição. Essa semana foi escolhido o representante brasileiro no Oscar. Quer dizer, é verdade. O representante brasileiro para concorrer a uma vaga no Oscar de 2026. O nosso indicado local. E que foi o Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho. E eu achei bem interessante. Teve uma pequena discussão aí se ele seria realmente selecionado, que foi assim meio inacreditável, assim, porque era meio óbvia a nomeação dele. Tinham outros filmes concorrendo, tipo o Manas, eu acho que é o nome do filme, e o Último Azul. Além de, acho que era uma pré-lista de 6, eu não lembro todos, mas o Agente Secreto era o mais... aquele filme que estava na cara, porque ele já tem uma trajetória de festivais, e isso é muito importante quando tu vai indicar um filme do teu país, que ele tem uma visibilidade nos Estados Unidos, porque é um prêmio estadunidense, né, o Oscar, que ele seja um filme que tem mais possibilidades ali, né. E o Agente Secreto, ele ganhou Cannes, né, ele ganhou 2 prêmios em Cannes, que é bem... que é um festival difícil, né, que é o principal festival de cinema do mundo, né, que o Oscar é uma premiação, o festival de cinema, acho que o de Cannes é o mais conhecido. Sim. Ele ganhou melhor direção e melhor ator no Festival de Cannes. Então, já alguns veículos de comunicação estão colocando o Agente Secreto com possibilidades no Oscar do ano que vem, até em outras categorias, como a própria de atuação, de direção, de filme internacional. E eu ouvi da Variety e do Hollywood Reporter especulações nesse sentido. E é isso, agora a gente está aí com essa bagagem de ser o atual vencedor do Oscar de filme internacional, né, o Brasil. E tem que defender o título agora. Tomara que o Clebão leve. Exato. Gostamos dele. Nosso seguidor lá do Twitter. Não, sério, o Kleber é um cineasta que eu admiro muito o trabalho dele. Todos os filmes que eu assisti dele, eu assisti vários. Acho que eu só não assisti 1 ou 2. O Agente Secreto e o Retratos Fantasmas. O Agente Secreto porque não estreou ainda, e o Retratos Fantasmas porque eu realmente não assisti. Mas o resto eu assisti, acho que toda a filmografia dele e tudo que eu vi eu gostei. Assim. Então eu tenho boas expectativas para esse filme também. Tomara que vá bem nas premiações. 2 dos filmes que eu vi dele, aliás, os 2 filmes que eu vi dele, estão entre os meus filmes favoritos. Ponto. Sim. Não é sem categorização. Que é Bacurau e O Som ao Redor, são simplesmente fenomenais. Baitas filmes. E, aliás, O Som ao Redor que a gente já fez episódio aqui, então vamos lá ouvir e assistam um filme, que a nossa discussão também foi divertida. Mas enfim, isso chega ao fim do bloco. Vamos enrolar as pessoas dizendo que a gente viu coisas de outros tempos. E a premiação, o Emmys, na verdade, a gente até podia ter uma discussão mais ampla um pouco, mas eu acabei não vendo, daí eu não tenho muito o que falar, mas é importante também. Então,
Eu não considero dizer que tu não assistiu nada, Alexandre. Tu viu uma coisa importante. Tá bom então. Vale. Mas estamos aqui hoje para falar do filme A Vastidão da Noite e avisar que a gente vai fazer spoiler de tudo, inclusive se alienígenas existem ou não na vida real. Então fiquem ligados. A gente no final do episódio vai ficar claro isso. Dirigido pelo Andrew Patterson, é o longa de estreia dele. E ele tá dirigindo... Não sei se... Esse filme eu não consegui descobrir se saiu ou não. Pela arte eu acho que não, porque parece só uma foto no IMDb. Que é os rivais de Amzia King. Que eu não faço a menor ideia sobre o que se trata, mas é um filme que tá pra sair, ou recém saiu, ou tá nesse estágio nebuloso de ele existe ainda, já existe ou não existe ainda. Não sabemos. Quer dizer, existe, tá pronto. Só não sei qual é o status de lançamento dele. Porque é o tipo de filme que provavelmente vai sair em um circuito menor, e daí se espalhar, e daí eventualmente chega aqui no Brasil meses depois. Que não é uma grandíssima produção, que nem esse filme que a gente tá falando agora. Que custou menos de $1 milhão, é uma coisa que me deixou chocado. Mas enfim, vamos pra sinopse do que acontece nesse filme de menos de $1 milhão. Em uma noite comum em Cayuga, no Novo México, é noite de basquete na escola local e a pequena cidade está toda envolvida no evento. Faye, a telefonista local, ouve o programa de Everett, que é amigo dela, o locutor da rádio local. Durante a transmissão, a Faye ouve um ruído esquisito cortar o sinal de rádio por alguns momentos. Curiosa, ela transmite o sinal para Everett, que transmite o mesmo sinal pelo rádio ao vivo, pedindo se alguém do público reconhece o som de algum lugar. Após alguns minutos, Faye recebe a misteriosa ligação de Billy, que diz reconhecer o som. Everett conversa com Billy no ar, que cita o que a gente pode presumir que seja Roswell ou algo similar, uma operação de a cobertura de objetos não identificados que teriam sido capturados, de certa forma, e que lembra o ruído de lá. Faye e Everett roubam fitas do exército Faye e Everett roubam fitas contendo gravações militares da biblioteca e ao tentar reproduzir no ar, a luz da estação cai, misteriosamente. Ao voltar à central telefônica, eles recebem uma ligação de Mabel, que quer conversar com eles pessoalmente. Everett entrevista Mabel, que conta que seu filho foi abduzido e que mais um monte de maluquice com palavras de força e coisas assim. E daí eles ignoram o pedido dela ir junto pra reencontrar o filho no OVNI. Parece macarrônico falando, mas faz sentido. Everett e Faye partem com um casal de amigos que, após buscarem a irmã mais jovem de Faye, e Everett quase causa um acidente com a gravação de misteriosas palavras proferidas por Mabel, que faz o casal entrar numa espécie de transe ali. E não afeta nenhum dos dois, que é estranho e genial. Assustada, depois de quase morrer no acidente de trânsito, Faye corre com sua irmã para a floresta, onde encontra uma clareira queimada. Everett investiga e eles avistam uma nave. E depois outra nave. E a partida de basquete termina. E Faye, sua irmã e Everett desaparecem, deixando apenas pegadas e o gravador no seu lugar. Na vastidão da noite. Como sempre, a minha sinopse faz parecer uma bobagem, mas é muito trio o jeito que tudo isso é apresentado. Mas enfim, Alexandre, vamos para as curiosidades. Curiosidades do IMDb. Então, o nome da estação de rádio WOTW é uma homenagem a... Essa é a curiosidade que eu tinha pescado vendo o filme, que eu gritei quando eu me dei conta. Mas pode falar. É uma homenagem à Guerra dos Mundos, um romance de H.G. Wells e, mais apropriadamente, sua adaptação para a rádio por Orson Welles. Aí depois eu War vou of the estender Worlds, um pouco. O nome da emissora é WOTW, que é War of the Worlds em acrônimo, né? Sim, depois eu preciso estender um pouquinho essa curiosidade, porque ela tem muito a ver com esse filme, e eu peguei ali daí foi no Google mesmo, não foi no IMDb, mas eu queria só falar um pouquinho dessa curiosidade do Guerra dos Mundos depois, porque eu acho que é muito diretamente influenciou esse filme. Sim. O nome da cidade, Cayuga,
vem da Cayuga Productions, uma produtora de Rod Serling, que produziu o filme Além da Imaginação, de 1959. Cayuga, no Novo México, não existe. Então é uma cidade criada em homenagem a essa produtora. Genial. A sequência de planos de tomadas longas em que Faye envia o sinal misterioso a Everett consiste em 4 tomadas práticas com efeitos especiais usados para criar transições entre elas. O assistente de produção Nathan Price dirigiu um kart para enfatizar a pequena escala da cidade à noite. Que loucura, né? Tem esses planos, sequências muito loucos nesse filme. Que eu achei muito genial. Ele te localiza os 3 lugares principais da ação. Sim. Que é... Bom, enfim, a gente vai falar sobre isso. Mas é genial essa sequência. Eu tava na dúvida se era drone, o que era que eles usavam, mas foi um kart, cara. Mas bom, beleza. Genial. Eu achei que era uma daquelas câmeras que tu... Steadicam, só que acelerado, assim. Mas seria um plano muito gigante daí também, com o Steadicam. Acho que kart foi uma solução genial. Enquanto Everett acompanha Faye até seu trabalho na central telefônica, Faye começa a relatar artigos interessantes que leu recentemente. Isso. Todos de várias edições da revista Mechanics Illustrated. Os artigos referenciados em ordem são A Rodovia Eletrônica do Futuro, de janeiro de 58, Trens com motor em tubos de vidro, de dezembro de 56, e O Seu Telefone do Amanhã, de setembro de 56. E o Everett só não confia na notícia na matéria, que é a que acertou, que é do telefone. Sim, que é do telefone. Meu Deus. Essa dos tubos também. Essa parte é muito boa. É bem no começo do filme, né? Mas, bom, depois a gente entra nas discussões. Bom, enfim. Vamos entrar nas discussões. Porque senão a gente vai se atropelar um pouquinho. E a gente vai ficar sem o que eu tenho que falar, porque, sinceramente, é um filme bem simples nesse sentido. Exato. Mas eu só queria estender um pouquinho aquela curiosidade do Guerra dos Mundos, porque na hora que eu vi o filme eu lembrei dessa história. Que tinha uma dramatização, que teve uma dramatização radiofônica da Guerra dos Mundos. E que as pessoas acreditaram que era real e saíram na rua loqueando. Exato. E o Orson Welles, ele apresentava um programa em 1938 chamado The Mercury Theatre. The Mercury Theatre on the Air, na rádio CBS. E aí, na noite de Halloween, da virada para Halloween, diz aqui 30 de outubro de 38, que é o meu aniversário, aliás, não 38, né, mas 30 de outubro. O Alexandre é um senhor de 90 e poucos anos de idade, obviamente, dá pra ver na cara dele. Mas nessa noite, nessa madrugada aí, eles resolveram fazer uma adaptação radiofônica da Guerra dos Mundos. E lida como notícia. Exato, eles fizeram um formato que era como se fosse uma série de boletins de notícias em tempo real, simulando reportagens sobre uma invasão alienígena em Nova Jersey e Nova York. E aí isso causou pânico e confusão no público, né? Que começou a entrar em desespero, né? E aí teve relatos de pessoas que abandonaram suas casas, fugiram da cidade, causaram acidentes sérios, e depois foram realmente noticiados, né, após essa transmissão. E isso levou uma discussão, né, sobre o rádio, sobre a influência do rádio como um meio de comunicação em massa. Né? Todo esse contexto aqui eu peguei de uma pesquisa com a própria IA do Google, tá? Só para dar a fonte aqui. Mas essa IA, isso é uma história bem conhecida, tá? Isso não é nada inventado por IA, ela só tá agrupando informações que realmente existem. E virou um caso de estudo, né, sobre o efeito do rádio. E eu achei interessante trazer essa curiosidade porque é muito do que esse filme propõe, né? Aí depois a gente pode começar já a entrar. Posso já entrar nas minhas impressões iniciais? Já conta pra gente de onde tu tirou esse filme,
No bom sentido, porque eu tô curiosíssimo. Uhum. Como é que tu encontrou aquela coisa toda? Então, tem um crítico de cinema que eu sigo no YouTube chamado PH Santos. E uma vez eu vi que ele postou um vídeo de crítica sobre esse filme e ele adorou esse filme. Assim, ele gostou muito. Foi a primeira vez que eu vi alguém falar sobre ele. E é um filme da Amazon Studios, né? Inclusive. Que acho que foi comprado, né? Não foi produzido como. Pelo que eu Pois entendi. é, Eu, não eu li sei. muito por cima da produção desse filme. Mas que eu vi que ele é um orçamento, assim, que mesmo uma produção da Amazon não seria tão baixo orçamento. Eu não sabia desse orçamento dele, eu não tinha visto que era tão baixo orçamento É assim. 700 mil Ah, dólares. É uma coisa insana. não, pra quem não tem contexto de valores de cinema, isso é um orçamento muito, muito baixo, assim. É. Ah, Em Hollywood tu não paga o cachê de um ator com esse orçamento. sim. E daí foi a primeira vez que eu vi, daí eu fui ver na Prime Video e me surpreendi bastante, assim, e eu, desde então, fiquei na cabeça de trazer ele pro podcast, porque, assim, eu acho que tem filmes que não, e aqui eu não falo da qualidade do filme em si, mas eu acho que tem filmes que propõem coisas diferentes que eu acho que valem a pena ser faladas, assim. E eu acho Sim. que esse é um filme que fica um pouco na cabeça pelo que ele propõe. Eu acho que, de certa forma, é até arriscado. Às vezes até pode afetar um pouco o ritmo da história, a proposta dele, mas ele se mantém na proposta de uma ambientação. O título é muito preciso, né? A vastidão da noite, ele dá essa impressão pelo jeito que ele é filmado, né? Sobre aquela noite vazia, porque está todo mundo em um evento específico, e como a cidade fica, e aquele olhar das câmeras que reproduzem talvez o olhar de outros seres, não sei, aí a gente pode ficar na nossa cabeça. Mas ele também tem essa ideia, que aí vem dessa curiosidade do Guerra dos Mundos, que eu acho muito interessante, que é propor um mistério inocente, ou ingênuo, de relatos de rádio, assim, de histórias contadas, né, Uhum. de histórias contadas por áudio e a imagem que a gente faz daquilo, principalmente numa época em que a tecnologia não era tão, e a velocidade de informação não era tanta quanto é hoje em dia. E eu acho que essa inocência, essa pureza e esse entusiasmo com essas histórias, com esse mistério, é muito bem retratado, tanto pelo jeito que o filme é filmado, como pelas atuações, assim. Então, foi por essas coisas que o filme ficou na minha cabeça, assim. E já fazia um tempo que eu queria propor ele aqui e veio a calhar agora no momento. Bah, eu tinha que ter falado antes, mas enfim. Eu fiquei, assim, eu vendo ontem dois momentos pra mim. Bom, o filme me ganhou já de cara quando a estética meio retro. Eu não esqueci de falar na minha sinopse, mas o filme se passa na Uhum. década de 50. E ele é Sim. lo-fi como se fosse. E ele estabelece esse espaço, esse mundo muito rapidamente. Ali naquele plano de sequência inicial que me desarmou, assim. Eu não esperava essa estética nesse filme, não Uhum. esperava que fosse ser esse tipo de personagem. O jeito que ele caracteriza os personagens também, em vez de criar cenas e coisa e tal, ele é uma narrativa quase que dá pra ler como tempo real de uma noite daqueles dois personagens durante um jogo de basquete. Talvez Uhum. o filme tenha uma duração um pouco maior, um pouco menor que um jogo de basquete até. E que, cara, eu gosto muito desse tipo de coisa assim. A gente não tá parando pra contar essa história. Não, a história só Uhum. acontece. A gente tem essa fatia da vida desses personagens e a gente pega mais até do que precisa só por diálogos e pequenos gestos e pequenas coisas também, que eu acho muito fascinante, assim. E esse Uhum. começo me pegou demais com aquele momento que a gente falou ali do kart, que passa de um lugar pro outro. Que o filme basicamente vai da rádio. Não, ele começa na coisa de telefonia lá, passa pela quadra de basquete e vai até a rádio. Só que te dá a impressão de qual é o espaço, a distância física entre esses lugares. Uhum. Não é só, são esses três É. lugares importantes. Não, a gente se dá conta da cidade, a gente se dá conta do espaço. Tipo, tem um trabalho muito bom de clima
Inclusive no começo ali, quando os dois estão conversando, testando o gravador da Faye e caminhando de um lugar pro outro, entrevistando pessoas randômicas, coisas randômicas também, que eu acho aquilo ali foi muito genial pra mim. É muito bom. Basicamente, é aquela coisa, né? As coisas que me pegam em filmes. Alguém falando sobre fazer um trabalho. O Everett explicando pra Faye como é ser uma radialista. Pronto, me ganhou, acabou. Me rendia o filme. E daí alienígenas acontecem e eu fiquei, what? E outra impressão que eu fiquei muito boa, assim, com essa estética que me ganhou muito e que eu acho que talvez eu gostaria de vislumbrar o que aconteceria se o diretor quisesse explorar isso, é que Vastidão da Noite não é necessariamente essa história, né? Vastidão da Noite pode ser uma coletânea de histórias sobrenaturais ou ficção ou qualquer coisa que tu pode imaginar que acontece em pequenos lugares quando as pessoas não estão olhando. Porque eu acho que, tipo, ele linka com alienígenas nesse filme, mas dá pra imaginar uma maneira de estender isso com outras coisas também. E acho que não seria menos fascinante. Ele tem um formato que, pra mim, sugere bastante que eles... Bem, como tu falou ali, do Além da Imaginação. Que é isso também, são causos. Coisas que podem acontecer além da imaginação. Sim. E o filme, traduz muito essa vibe, assim. Eu fiquei muito com vontade de que alguém seguisse, se não fazendo uma série, não precisa fazer uma série do filme, não é isso que eu tô dizendo. Mas se alguém seguisse essa estética contando outras histórias também, seria genial. Mas enfim, o filme me ganhou em todos os aspectos. Eu gostei do quão simples a narrativa é. Ele vai de ponto A para ponto B, sem muitas delongas. Os tempos de diálogo, a gente passa... Bom, enfim, eu tô falando do filme inteiro. Não, ele vai de ponto A para ponto B, às vezes literalmente, né? Muitas vezes literalmente. Muitas vezes. A Faye, coitada... Corre o filme inteiro. Ela, esqueci de tal coisa. Pum, sai correndo. Não, a gente tem o carro, espera, mulher. É muito bom. E ela fala a certo momento, eu não sei sobre carros, eu só corro, eu só caminho de um lugar para outro, eu só corro de um lugar para outro. E eu gosto muito dessa empolgação, principalmente inicial. O filme introduz com uma velocidade de diálogo impressionante, uma quantidade de informações. Sim, eu vi com legendas, as legendas são 3 linhas várias vezes. Tipo, é uma metralhadora o Everett falando no começo. E ele já chega assim como... É curioso o personagem do Everett, né? Ele é meio que o popularzão, assim, da rádio. Ele tem essa postura de... o Everett, o cara... porque é só ele, o programa que ele faz é só ele, né? E é uma coisa assim, anos 50, meio... Não sei se é rádio amadora. Não, é uma rádio oficial. É uma rádio oficial. É só minúscula, é operada por ele. É uma barraquinha... parece uma guarita de guarda de estrada, assim. Só que é uma rádio. É verdade. Que é muito legal. Mas ele é o cara da rádio. Ele tem aquela postura de que eu sei das coisas, assim, fumando seu cigarrinho. Ele é arrogante no ponto certo, assim, ele não deixa de ser simpático por causa disso. Mas tu nota que ele tem uma arrogância, Ele não é detestável, ele tem aquela postura. E a Faye, assim, me ganhou desde o começo, assim, porque ela tem uma coisa, assim, uma efervescência de curiosidade, de empolgação com a vida, com o estudo dela, né? Com descobrir as coisas com a ciência. Ela é uma enciclopédia de fatos científicos pra época quase inúteis, mas curiosos e interessantes. Que também é legal. Realmente, a caracterização dela, a atuação da atriz. As atuações são muito naturais nesse filme, né? Ninguém parece que tá atuando no bom sentido. Também acho isso muito legal. E eu gostei muito, assim, tipo, já introduz muito bem a personagem dela. O começo do filme, ele tem vários planos sequências nesse filme. Sim. Tem planos longos, né? E depois tem vários planos decididamente não sequências que também tem cortes um pouco desorientadores de propósito dentro do mesmo espaço. Que são muito bem utilizados também. Sim. E aí a gente já fica conhecendo essa personagem e eu acho que é muito bem estabelecido os dois personagens ali, né?
e justifica muitas reações que eles têm depois. Esse diálogo que eu até citei nas curiosidades, das curiosidades que ela fala, dos artigos de revistas que ela leu, é curioso que ela vai falando, e é como se, tipo, é como se, a dinâmica do diálogo é muito engraçada, porque, tipo, em certo momento o Everett fala, não, ainda dá tempo de tu me contar mais um. Uhum. É tipo, é uma conversa, tipo, agora eu preciso de mais essa informação, não é uma conversa natural, não, dá tempo de tu me falar mais um, que dá tempo. É que eles estão gravando no gravador dela e ele sabe exatamente o tempo da duração da fita. Uhum. Sim. Uhum. Porque ele é genial. Eles estão testando. Não, e o jeito que eles testam esse gravador também é muito peculiar. Eles saem entrevistando pessoas aleatoriamente, perguntando qualquer coisa. É. Tu sabe o que aconteceu na quadra? O que aconteceu na quadra? Não, alguém roeu o fio da luz. Aconteceu no meu tempo. E a mulher dá todo. Cara, é genial aquilo ali. E é muito assim, cidadezinha pequena que não tem absolutamente nada acontecendo assim de absurdo, né, corriqueiramente. E todo mundo compartilha a mesma história do, sei lá, do roedor roendo o fio de luz que aconteceu não sei quando. Não, e as histórias que ela conta são muito legais. É tipo, são as rodovias elétricas, e aí daí tem a outra que são de tubos. Os trens de tubos. Daí o Everett pergunta, tá, mas uma não anula a outra? Daí ela pensa, não, é que eu acho que as rodovias são mais para distâncias curtas. É. E daí quando ela fala dos smartphones, ele acha que é viagem. Vai ter uma tela de TV no teu telefone e tu vai falar com pessoas em ligações com cores. Não, isso aí já é demais. Isso não, jamais vai acontecer. Foi a única coisa que aconteceu de verdade. Quer dizer, os carros autodirigíveis da estrada elétrica, a gente tá quase lá. Muito mal e porcamente, mas estamos quase lá. É verdade. Mas tubos para transporte ainda não temos. Outra coisa que eu acho muito legal é que, na verdade, o primeiro caos do filme, as primeiras duas coisas que acontecem, é que as luzes da quadra lá estão piscando. Uhum. E daí o Everett tá tentando organizar o negócio para deixar gravando a narração da partida para passar no dia seguinte na rádio. E daí ele rouba a tuba de um cara e enfia num armário, que é maravilhoso também. Ele... por que tu tá fazendo isso? Porque talvez alguém precise punir ele. Por algum motivo. A tuba é insuportável. E daí ele vai checar com o cara da elétrica lá e já é um jeito muito sutil do filme estabelecer que algo estranho está de fato acontecendo, ou pode estar acontecendo, mas é sob 300 outras preocupações das pessoas com o grande jogo de basquete. Então passa completamente despercebido por todo mundo. E a gente só vai... Eu pelo menos só fui linkar uma coisa com a outra lá no final do filme quase, quando falta luz na rádio, que realmente a luz já estava piscando bem de antes. Uhum. Em alguns lugares. E o filme só sugere isso. Tem um monte de coisa só sugerida, assim. Que é uma coisa que eu gosto também, que os personagens estão seguindo com a vida deles, enquanto no background algo estranho tá talvez acontecendo. Uhum. E a dinâmica dos dois é a dinâmica Mulder e Scully clássica. Só que é invertida, né? Porque a Faye é a que crê em coisas mais fora do real, através da ciência, e o Everett é completamente tacanhudo e diz, não, eu só acredito no que eu consigo ver, ouvir ou falar com alguém, ou que alguém me conte. Então, o que propulsiona a investigação pra ele é a curiosidade de, tu passou por isso, o que aconteceu, o que tá acontecendo, qual é o fato por trás disso. E a Faye é muito mais ligada nas vibes. Isso super funciona, pra variar, né? Arquivo X é uma boa escola nesse sentido. Mas eu gosto da execução, porque eles não fazem o clichê com os personagens também. Eles parecem pessoas reais envolvidas nessa coisa toda. Sim. Não, e eu gosto também quando... depois de toda essa introdução, que eu acho muito precisa, da própria introdução do conflito do filme, que é quando os ruídos na rádio começam a aparecer. Uhum. É interessante porque tem esse paralelo com o evento da Guerra dos Mundos do Orson Welles, do programa de rádio de 38,
mas ao mesmo tempo tem poucas pessoas naquela cidade que não estão naquele jogo. Né? São as coisas que eu achei um toque muito genial também. Junta a cidade inteira num lugar só, e as poucas pessoas que ficam fora estão vendo coisas absurdas acontecer. Exato. E aí começa essa narrativa que eu acho tão interessante da gente perceber coisas pelo áudio, assim, né? Inclusive tem momentos que o filme ele te dá uma tela preta, tipo, ele arrisca esse ponto, tipo, tá tendo a conversa pelo rádio e tu não vê nada, tu vê, se tu tá vendo legendado, tu vê só as legendas. Tu ouve o Billy falando e deu. Eu também gostei muito disso, assim, o respeito que o filme tem com as limitações tecnológicas da época, e o que eu quero dizer com isso é ele detalha especificamente o que é o trabalho do cara da rádio, de botar o disco e tirar o disco e abrir o microfone, fechar o microfone. Não é tipo, como fazemos isso especificamente, mas tu percebe que tem um envolvimento assim para ele conseguir se comunicar com alguém. E a Faye também tem toda coisa de como ela usa o switcher de telefone em tempo real, que tu tem que plugar manualmente cada conexão, que eu também gosto muito, e ele não foge disso. A gente só vê personagens externos quando a Faye e o Everett veem personagens externos. Não tem um cutaway para um lugar que não seja com esses dois. Que eu também achei muito, muito bom, assim, ajuda a criar esse clima. O personagem do Billy, pra mim, cresce quase como uma lenda, porque a gente não vê esse cara. Não, isso que eu ia dar um parênteses sobre ele, porque pra mim esse é um dos personagens, talvez a primeira vez que eu vi o filme, ele foi talvez o personagem mais marcante, um deles, porque a guria eu gosto muito, tipo, de atuação, assim. Sim. Só que o Billy é muito curioso, porque a segunda vez que eu vi o filme, eu fui pensar, quando é que aparece ele mesmo? Porque eu lembrava da imagem dele. Tipo, eu lembrava da imagem cria uma dele. imagem mental dele. Exato. E depois que eu vi o filme, eu fiquei com o personagem tanto na minha cabeça que pra mim ele existia. Pra mim eu tenho a imagem dele sentado num sofá e eles indo lá entrevistar ele. Na verdade, isso não existe no filme. É só um relato de áudio. Isso é maravilhoso, porque eu até falei, eu ia citar aqui, vou citar, já vou dar spoiler no final do episódio, como pelo menos uma menção honrosa de atuação pra mim, o Billy. E sendo que ele só dá um depoimento e é incrível, E esse depoimento dele é bem interessante no sentido também de que ele vai expor algumas coisas meio escusas do exército estadunidense ali, né? Que a gente sabe que essa é uma situação fictícia, mas algumas coisas, e aí não são necessariamente decisões da instituição exército, mas assim, mais governamentais, são motivadas por motivos que não são exatamente aqueles que são oficialmente divulgados, né? Em relação a, sei lá, invasões ou guerras e tal, sabe? E achei que tem um pouco dessa crítica aí no meio desse relato dele, né? Tem toda a questão do preconceito também, ele consegue até colocar uma coisa de racismo ali super sutil e inteligentemente. E a resposta do Everett me assombrou, assim. Quando a certa altura ele fala não sei o que todos os outros soldados, ninguém acredita porque somos negros e tal. E daí meio que dá uma parada, parece que todo mundo fica aquele momento de tensão. Década de 50, Estados Unidos, cidade do interior, racismo bom, lá é solto até hoje, mas enfim. Daí o Billy pergunta, tem algum problema pra ti? E o Everett, não tem problema. Não vejo problema nenhum nisso. Só que ele responde de uma maneira que não parece... Sei lá, parece que ele só tá mais interessado na informação, não que... Não sei, me chamou a atenção. É esquisito e interessante. E eu acho que sutil o suficiente também pra não ser uma coisa que te tire do filme, assim. É inteligente, acho que condiz com a época também. Sim. E basicamente, pelo que eu entendi desse relato, a informação principal é de que eles estavam enterrando naves espaciais. Sim. Né? Que abatidas pelo exército, provavelmente. Ou que se acidentam, coisa. A lenda de Roswell. Por isso que eu citei ali, que é uma base não registrada nos Estados Unidos que
serviria para cobertar todas as interações e ou artefatos recuperados de OVNIs, né? Tem uma área secreta, tipo, uma área secreta do exército, que é meio uma lenda urbana que existe lá. Área Eu não 51. lembro o nome. É a área 51. Tá. E tem um hangar 18 também. Tem vários desses lugares, eu conheço todos. Conheço todos, pessoalmente. Não, de filmes e músicas. Tem uma música do Megadeth, que é Hangar 18, Hangar 18, que é sobre alienígenas sendo escondidos. O filme Independence Day, eles vão pra Roswell. É uma bobagem, mas tem um fundo de... Bom, Sim. o guitarrista do Blink-182 perdeu a mente indo atrás de alienígenas e gastou boa parte da fortuna dele investindo em causas pra isso. Enfim, tem um monte de loucura acontecendo. Mas dessa segunda vez que eu vi o filme, além dessas coisas que... É um filme de vibes também, né? Não só de principalmente história. Isso. Que é a coisa que mais me pega, que é justamente essa vibe... Não é tarde da noite, é 7 da noite. Eu fiquei chocado, assim. O filme parece madrugada. Parece que passa às 4 da manhã. E daí eles falam assim, são 7h30. Mas enfim. Mas tem essa vibe de tarde da noite e pessoas contando histórias surreais ou fora do normal nessa vibe. É perfeito, assim. Encaixa. Parece que é quase que como se se o nosso imaginário coletivo começa a compartilhar essas histórias nesse tipo de contexto, com poucas pessoas ouvindo e coisa e tal, a gente manifesta essas coisas. E eu acho que é parte da proposta do filme mesmo passar essa impressão, assim. Porque é quando eles começam a falar de alienígenas e coisas é que começam a vir os depoimentos de eu vejo luzes no céu, eu tô vendo alguma coisa, tem algum movimento acontecendo, olhem pra janela. Só que é, tipo, muito pouca gente que tá acontecendo isso. E eu também acho legal que eles estão fazendo broadcast dessa informação que provavelmente o exército viria atrás deles normalmente. Mas como eles estão numa cidadezinha no meio do nada, fazendo um programa de rádio que 3, 4 pessoas estão ouvindo, também meio que não tem um impacto muito maior do que os nossos personagens, que eu também acho legal, assim. E agora que tu tava falando, eu lembrei de que também é uma forma de explicitar o quanto uma comunicação oficial, no caso aí o rádio, ele pode ter um poder, assim, não só de chegar às pessoas, mas como de credibilizar a informação, assim, no sentido de que essas pessoas que muitas vezes têm essa ânsia de falar sobre coisas que as perturbam ou que fez parte da história delas, não tem esse ímpeto por justamente se sentirem descredibilizadas, se sentirem que se elas ousarem falar, ninguém vai acreditar. Como o próprio Billy fala, que o governo estadunidense achava que ninguém ia acreditar neles, né? Porque eles escolheram soldados que eram pessoas negras ou mexicanos, que eles falam também, né? Eram todos homens negros ou mexicanos. E aí o Estado achava que ninguém ia acreditar na gente. Mas no momento em que tem um programa de rádio que tem esse tom oficial, assim, que é um meio de comunicação, que começa a dar voz a isso, aí as pessoas começam a sentir que elas podem ser, né, credibilizadas, que elas podem ser... Com certeza, que a voz deles está sendo ouvida, de fato. Sim. E essa é uma coisa que eu gosto também, como o filme faz essa distinção também, através do como o Everett manifesta toda a ética de trabalho dele, que é extremamente correta. Ele fala com o cara, eu vou te botar no ar, a gente vai entrar, não tem delay, não tem nada, eu preciso confiar que você não vai falar nada impróprio, porque eu posso ser demitido por causa disso. Então tem todo esse tom oficial mesmo que o filme dá e que passa realmente essa impressão de que o rádio tá legitimizando a voz, e tá mesmo, é real isso. E depois também eu fiquei pensando sobre... Essa impressão que eu vou falar agora, eu tive um pouco mais... E eu não tenho uma conclusão sobre ela, porque ela pra mim ficou um pouco no ar. Mas eu tive mais essa segunda vez que eu vi o filme. Que
que existiam, em algum momento, eu não sei se foi uma fala da senhora, que ela, esqueci o nome da personagem da senhora, a da senhora Mabel, sobre o filho dela, mas eu fiquei com a impressão que talvez esses seres, essa nave e tal, simbolizasse algum refúgio psicológico, no sentido de que ela, não sei se é ela que fala que é como se eles fizessem a gente tomar decisões, a gente fazer certas coisas, né, como se fosse uma espécie de consciência, sabe? Ou um refúgio para tu dizer, não, eu fiz por causa de tal coisa, assim, só que aí o filme, eu acho que ele não vai tanto... Tem esse momento que me fez pensar nisso, mas ele não explora tanto isso, eu acho. Ele explora mais, eu acho que ele só sugere, né? Também ela fala que as guerras, os grandes conflitos, até isso. brigas bobas de relações humanas que a gente tem, possam, na verdade, ser quase como uma coisa induzida por alienígenas para nos manter distraídos, para nos manter ocupados, por assim dizer. Sim. Mas é só sugerido, mas acho que eu gosto que isso fique tão mais no ar assim também. Que acho que não tem muita conclusão pra tirar, exceto te deixar meio, ok, essa mulher tá loqueando, isso é real. Que paralelo. Eu fiquei pensando que paralelo o filme quer fazer, e ele quer colocar os alienígenas como o que na nossa vida, assim, como como a instituição, como o governo, como uma religião, eu não sei, sabe? Fica no ar. Mas eu concordo contigo agora pensando, é mais interessante até que fique no ar do que o filme se debruçar sobre isso, porque o filme não é isso, né? O filme exato. Ele é muito mais sobre o que a gente não sabe do que... Exato, é sobre esse mistério, sobre essa beleza do mistério, né? Na falta de achar outra palavra melhor, essa curiosidade, essa... Beleza e horror, que eu acho que esse filme é um excelente filme de terror disfarçado, assim. Ele tem uma vibe filme de terror bastante. Que ele não é super assustador e não é essa a intenção do filme. Mas ele mexe, pelo menos comigo, ele mexeu comigo, me deixou desconfortável de uma maneira legal, assim. Sim. Por exemplo, ele é sobre alienígenas, tu sabe disso meio que logo, assim. Bem rápido. Tu intui isso rápido, só que tu não vê nenhum alienígena durante o filme, tu vê uma nave, duas naves espaciais ali. Bem na finaleira, assim, só. Mas os alienígenas tu não vê. Né? E é uma coisa que também... Ele te ajuda a construir várias imagens, assim. É um filme que explora muito o áudio, né? Que o áudio é... Inclusive essas transições de cena, essa câmera passeando entre os lugares também me passaram uma vibe de informação radiofônica, o som se reproduzindo, o som indo para tal lugar, nessa analogia com os fios telefônicos que ela manualmente coloca. Eu acho isso genial, assim, tipo, ela conecta literalmente uma ligação, desconecta com cabo, sabe? E aquele board eles acharam numa cidadezinha no meio do nada e funciona. Eles obviamente não estavam usando no filme porque não tem como ligar não sei se... hoje em dia não tem mais como ligar enfim, no sistema de telefone que a gente tem hoje, mas era uma mesa funcional. Sim, eu fiquei muito com essa viagem de pensar sobre a direção de arte do filme, sobre os objetos. Será que eles produziram esses objetos? Será que eles acharam esses objetos antigos e restauraram para parecerem contemporâneos da época? Ela botando aquele fone, eu fiquei viajando no fone de ouvido que ela estava usando. Esse é um fone de ouvido dos anos 50. Como é que eles fizeram isso? Eles produziram esse fone, eles acharam um fone antigo e reestruturaram. Umas bobagens assim, que passaram na minha cabeça, mas... Não sei. Que a ambientação do filme realmente é muito bem feita, assim, tu te sente nos anos 50. É muito vintage. Isso é uma coisa que me impressionou. Mas eles só, de fato, acharam uma cidadezinha que tivesse a cara. Que foi a cidade de Whitney, no Texas. E outra coisa interessante é que a principal coisa que eles tiveram que editar depois foi remover a linha de 3 pontos da quadra de basquete, porque na época não existia. E pra fazer essa brincadeira custou $20 mil. Dos 700 mil que eles tinham.
Então, 680 mil dólares foi o resto do filme. Olha, uma porcentagem grande de um orçamento. Hein? Pra ver como CG não é tão simples assim. Quando não tem dinheiro é um problema. Eles só tinham que remover uma linha de 3 pontos. Que eu acho que foi CG. Não diz aqui nas histórias de produção, mas eu imagino que seja. Eles não devem ter pintado a linha fora. Ou apagado e depois pintado de novo, porque isso não ia custar 20 mil dólares. Acho que não. Só acho que é muito mais difícil conseguir autorização pra pintar uma quadra num lugar. Mas eu achei impressionante, assim, como... Quando tem esses planos indo do lado pro outro, quando eu não sabia o orçamento do filme, eu pensei, tá, essa cidade é toda uma maquete CG porque a reconstrução da década, da época tá muito boa. Não, eles acharam uma cidade com essa cara e só giraram a câmera por ela, não tem CG nenhum, porque não tinha grana. Um bom trabalho de pesquisa de locação. O produtor de locação tá de parabéns. Mas assim, eu também fiquei com um pouco de pena da senhora Mabel, porque ela não achou o filho dela que tava na nave. A gente acha que tava na nave. Mas ali é o momento mais frio do Everett, né? Ela diz, eu vou te falar tudo que eu vou te falar e eu vou te pedir um favor depois. Ele, eu faço qualquer coisa. Daí ele acaba a entrevista, ele já meio que, ok, nós temos que acabar a entrevista, nós temos que ir embora daqui, porque os dois saíram dos seus postos e a rádio e o telefone ficaram a ver navios. E daí eles já estão se preparando pra ir embora e ela, o que eu queria pedir é que eu quero que me levem com vocês pra procurar os OVNIs, porque eu quero reencontrar meu filho. E o Everett secamente diz, não vou te levar. Não tem interesse nenhum nisso. E vai embora. Ela devia ter pedido pra Faye. Pois é. A Faye fica meio, a gente não vai fazer. O Everett, não vamos. Vamos embora. Estamos saindo daqui. E já sai embora. Ali é o momento mais calculista dele, assim. Não tem nenhuma informação pra tirar disso. E o drama dessa mulher não me interessa. Na verdade, tu pegou bem ali a personalidade desse personagem quando tu falou que o Everett ele é mais cético, né, do que a Faye. E em todos os momentos parece que o Everett ele só tá preocupado com a informação e com a repercussão que isso pode gerar. Tanto que ele fala umas 2, 3 vezes, this is good radio. Isso não me importa o teor disso, isso aí é bom rádio, isso aí é material de qualidade, coisa assim, sabe? Então eu acho que ele tá preocupado só com criar uma narrativa interessante pra rádio, assim, fazer um bom programa. E a Faye, ela tá mais comprando a ideia a todos os momentos, assim, ela tá embarca de cabeça. Tudo, A hora que a coisa quebra pro Everett, que é um momento genial, é quando eles estão no carro com o casal ali. E a Faye que fala pra ele tocar a gravação, né? Eu acho que é. Eu acho que sim. E daí ele começa a tocar a gravação da voz e os dois, o casal entra num estado completamente surreal, assim, e tu fica, o quê? Oi? Como assim? E por que isso não afeta os nossos protagonistas também? Não sei. Mas é legal que a gente não sabe. Isso eu não entendi. Porque se afetasse eles, quando eles entram na casa da Mabel, eles já teriam entrado em transe. Porque ela tá declamando ali, né? Mas talvez tenha algo em ver as luzes do céu que eles não tinham visto ainda também. Que aquele casal tem pessoas que são mais suscetíveis. Se é em comparação com a hipnose, por exemplo, tem pessoas que são suscetíveis, tem outras que não. Com certeza. Assim, qual o teu take do final do filme, assim, já levando a conversa mais pra aí, porque... Pois é. Eu não sei. Pra mim, eles foram abduzidos, mas eu acho que assim, o final ele é bem contrastante com o resto do filme. E eu acho interessante que seja só no final. Dá uma certa força, porque ele é um filme tão minimalista no sentido de proposta de baixo orçamento, mas também de trabalhar
usar esse baixo orçamento para trabalhar justamente com isso, assim, vamos passar as informações com esses dois personagens, seguir eles, explorar essa narrativa do áudio e a imaginação, e propor que o espectador imagine tudo que a gente está propondo, esse universo de aliens, essas pessoas que só aparecem em relatos por voz, e é isso, tá? E essa pequena cidadezinha com esses lugares que a gente vai te levar fisicamente até eles. Mas aí o final, ele tem a exposição. O maior grau de exposição do filme é o final, né? Então, eu penso que deve dividir muita gente. Pode ser. Eu gostei. Eu acho que é um final forte que fica... justamente por isso, por ser uma coisa pontual, e no final ele fica na tua cabeça, assim. Eu lembro... Coisas que eu lembro desse filme é o final e curiosamente, a Faye, os dois protagonistas, e o Billy, que é uma imagem falsa. Uma imagem falsa que veio na minha cabeça, uma imagem criada por mim. Mas isso eu entendo porque, cara, parece muito com... Quando eu vejo bastante filmes em japonês, e quando eu lembro desses filmes na minha cabeça, eu lembro deles falados em inglês. Uhum. E não, eles são sempre falados em japonês. Mas como eu não conheço a língua, meu cérebro de alguma maneira associa com o inglês. E então, eu consigo acreditar que esse personagem, que eu também vendo o filme, acaba sendo um dos personagens mais marcantes, porque a narração dele é muito bem feita, acho que é bem inspirada em as gravações que a gente tem acesso de relatos de pessoas que viram coisas, porque tem aquele tom de descrever uma coisa que a pessoa viu, meio assombrado, meio frio também, tem uma distância que super funciona, assim, é uma coisa que pra mim também entra muito na minha mente e me torna mais fácil internalizar, assim. Sim. E faz o personagem se tornar tridimensional, apesar de ser só uma voz. Total. Eu não sei, assim, eu fico pensando, é muito o que tu falou, ele trabalha esses mistérios, e às vezes eu tenho a tendência de procurar significados onde talvez não devessem ser procurados. Então eu fiquei pensando, mas por que será que eles foram abduzidos? Por que eles foram abduzidos? Significa alguma coisa eles terem sido abduzidos? Tipo, tem alguma simbologia? E eu fiquei com isso na cabeça. Mas eu acho que isso que também faz parte desse charme do filme, assim, do mistério dele, né? Sim, total. E o que me ganha muito o filme é isso, essa ambientação muito bem feita e esse frescor de relatos de uma história misteriosa, assim. Como se tu estivesse emulando um sentimento de tu estar com um amigo numa fogueira e ele tá te contando uma história de mistério e tu tá imaginando tudo aquilo, entendeu? E é isso, eu acho que isso só é quebrado com esse final visual, que me parece que ali eles devem ter investido uma boa parte desse orçamento também para fazer aquelas naves. Pois eu fiquei me perguntando depois como é que foram feitas essas naves. Não achei informação nenhuma, se é maquete, o que é. Imagino que seja, né, miniaturas, né? Mas é bem produzidinho e eles iluminam bem. E acho que também eles conseguiram, porque é bem feito, mas tem uma estética meio década de 50 também, no como eles filmam e como é feito o negócio. Que é um pouco fake bom, assim, não é aquele fake ruim. Pois é. Não, eu gosto do final. Eu acho que ele dá um impacto visual diferente e por esse contraste com o resto do filme eu acho que ele funciona bem. Assim, para mim é um final marcante. Só, assim, esse casal, eu senti, só pra não dizer que eu não falei nada, esse casal de amigos que leva eles, eu senti eles um pouco soltos no rolê, assim, tipo... Total. Ali eu fiquei com a impressão que parece que é primeiro rascunho do roteiro, precisamos que algo aconteça, isso e a gente não falou, porque pra mim é pouco interessante, mas enfim, acontece, que é a irmã da Faye também. Toda a questão da lei atrás da criança e tal. É tipo, ok, é coisas de roteiro, porque algo a mais precisa acontecer nesse filme. Sim. E daí toma um tempinho a mais ali. Acho que até o momento que eles param pra falar com o casal, inicialmente é interessante, que é só alguém que eles encontram na rua, que estão falando, a gente viu coisas no céu, vocês não viram? Não, a gente não viu, a gente tá no rádio. E a outra trabalha no telefone, não sei o quê.
Mas depois ali, quando eles entram no carro juntos, é meio... Ok, isso só tá acontecendo porque é um filme e a gente precisa que algo aconteça. O que acontece é muito legal, mas é meio solto, assim, de fato. Sim. Tem cara de primeiro rascunho, e a irmã dela também, total, assim. A gente precisa que a Faye se preocupe com algo. Ok, ela tem uma irmã. Ela vai buscar a irmã. É que a gente passa todo o tempo só com os dois, né? Uhum. E aí, quando a gente vê esses outros personagens, é tão rápido que tipo, parece que eles justamente são só funções, eles não são personagens. É. Eu não diria assim que é uma falha, mas destoa um pouco, realmente. Sim. Apesar de que acho que é importante ter um. Não sei. Não sei, eu fico bem dividido nessa parte. Mas eu queria falar que a minha interpretação do final é muito mais. Torna o filme mais sobre crença. Se tu crê ou não. E eu acho que esse filme é meio que uma jornada mais do Everett, mas também da Faye, de fato crer naquilo que é falado pra eles. Porque eles passam o filme inteiro sem ver nada, eles só ouvem histórias e discursos. E eles estão negando que aquilo possa ser real, eles só estão seguindo a onda da história por história. Uhum. E no final eles são. Quando eles. Quando tem o twist pra mim, que é quando o casal reage às palavras, eles passam a crer e vão pra coisa, e daí eles finalmente veem os alienígenas, porque tu só vê se tu acredita. E o nível de acreditar deles é tanto que eles são, inclusive, levados além. Claro que isso é pura leitura, não é pura interpretação, não tem nada de informação. O filme deixa no ar de propósito, que eu acho legal, que é aberto a interpretações, cada um pode tirar o que quiser dali. Mas eu gosto que o filme vai esse passo além, assim, acho que é fácil de dizer, seria mais legal se fosse 100% aberto o final. Eles só somem e tu não vê alienígena nenhum, a gente não sabe. Eu acho que torna mais forte tu ter essa visão dos alienígenas, torna mais... Ok, eles buscaram algo e acharam algo, do que deixar 100% no ar. Acho que eles deixam os elementos necessários no ar. Eu gosto sempre quando o filme te deixa elementos para tu interpretar no final, mas eu acho que esse impacto visual e esse impacto narrativo até de contraste, principalmente pro personagem do Everett, que é o mais cético ali, eu acho que ele não atrapalha nisso, eu acho que ele não interfere, eu acho que ainda assim o filme te deixa. Tanto que eu não tenho uma conclusão assim, eu não sei, eu fiquei pensando sobre isso. Uhum. Eu acho que tem várias possibilidades. Claro. Inclusive nenhuma, inclusive são só alienígenas que abduziram eles. Tipo, exato. Ponto, e é isso. E só assim o filme já funciona pra cacete. É. Que eu acho que é um grande mérito, assim, ele tem um clima de conto surreal e tem o final perfeito, e o plano final eu acho muito genial também. Mostrando só as pegadas deles, e daí o gravador, e daí créditos. É. Super evocativo. Não, muito massa. É um filme que eu acho que no final ele ficou meio escondido, assim, as pessoas não falam muito dele, meio, talvez até um pouco subestimado pelo que ele foi. Totalmente, assim. eu acho. Talvez até também por questões de orçamento, eu não sei o quanto desses $700 mil também não foram para distribuição e divulgação do filme, entendeu? Que não é tanta coisa. Mas daí eu acho que a distribuição é que a Amazon acabou comprando os direitos e botado lá. Eu acho que deve ter sido isso. Mas, tipo, eu acho que o filme foi produzido de maneira independente. Sim. Mas não tenho certeza. De novo, as notas de produção são bem limitadas que eu encontrei online. Empresa que produziu o filme Gad Cinema, distribuído por Amazon Studios. Tem uma diferença de tamanho gigantesca aí, né? Sim. É um nome fantasia que ninguém nunca ouviu falar e é porra da Amazon. Mas enfim, acho que conclusões finais, eu acho que esse filme é muito maior do que qualquer elemento separado dele. Acho que o efeito do som, do áudio, dos depoimentos, do clima noturno
tudo junto cria um climão, assim. E eu vou dizer que, não por coincidência, talvez, quer dizer, pura coincidência, mas acaba sendo um destino meu eu ter visto exatamente esse filme no meio da minha jornada Twin Peaks, que Twin Peaks também lida com uma temática assim, de coisas estranhas acontecendo numa cidade pequena e de que a realidade não é, talvez não seja tão real quanto a gente se agarre, que eu acho que me deixou predisposto a esse filme de uma maneira interessante, assim. Quando ele começou, como se encaixa na estética. Twin Peaks não se passa na década de 50, mas o David Lynch é apaixonado pela década de 50, então ele tem muita linguagem cinquentista também. Então, assim, dá pra imaginar que é o mesmo universo quase, e isso me pegou muito. Eu tava predisposto, num bom sentido. Sim. É isso, cara. Não sei, eu achei muito vibes esse filme. Como eu falei no começo, eu acho que ele é muito diferente, assim, me pegou por ser filmado de uma maneira interessante, por conseguir... Eu sempre gosto de filmes que trazem, que conseguem fazer uma boa ambientação, né? Eu acho que esse filme também explora mais também o lado sensorial, assim, de tu tá suscetível aos efeitos do áudio, aos efeitos sei lá, de sentir uma boa história, o relato de uma boa história. Então, por esses charmes desse filme, acho que é um filme charmoso. Eu resolvi trazer ele para o podcast. Eu acho que vale muito a pena ser visto, tá, gente? 100%. É isso. É isso. Eu acho que tem que ser visto. Inclusive, se tu ouviu todos os spoilers sem ter visto o filme, tu pode sentar pra ver ele agora e tu vai tirar algo diferente do que a gente tirou e vai funcionar igual, porque não é sobre spoilers, não é sobre um grande twist. Apesar de que ele tem. Ele não se revela imediatamente como o que ele é, mas eu acho que não é sobre isso, assim, como o Alexandre falou, é a soma do clima, é a soma do... Outra coisa que eu acho interessante é o jeito que ele filma os personagens, que a gente não vê um close na cara deles até um bom tempo dentro do filme. Ele sempre mantém uma certa distância, exceto quando eles estão trabalhando na rádio e na telefonia lá, que daí é uma coisa um pouco mais pessoal. E de outros personagens a gente só vê close porque, tá num carro, numa sala, que faz sentido tu ver uma pessoa mais próxima. De resto, é todo mundo filmado numa certa distância, que eu acho que também adiciona pra esse clima de passar a impressão da noite, passar a impressão de como a noite é misteriosa, enfim. E só pra não deixar passar, eu tenho um canal de ASMR, né? Inclusive, acho que eu fiz um vídeo, na primeira vez que eu vi esse filme, acho que tem um vídeo lá no canal sobre esse filme. Mas, em certos momentos do filme, foi uma coisa que ficou meio... que eu não sei se prejudicou a minha experiência ou se realmente é outro charme do filme. Mas ele parece meio ASMR em alguns momentos, porque ele tem uma narrativa um pouquinho dilatada, assim, um tempo, assim, tipo, que às vezes quando os personagens estão falando, principalmente os relatos de rádio, ele tem um ritmo tão lentinho, assim, que ele fica uma coisa meio relaxante também, sabe? E eu achei isso interessante, assim. Então, a pessoa tem que estar preparada para isso também, né? Tipo, para uma narrativa que em alguns momentos no começo do filme ela é frenética, tipo, de diálogos, mas às vezes ela dá uma ralentada boa, assim. E também acho isso legal. Eu gostei. Cara, eu achei um dos filmes mais confortáveis de ver nesse sentido, pra mim. Parece que realmente, eu sentei na sopa do filme, tô no banho com ele, e ele só vai acontecendo, assim, é uma experiência agradável. Sim. Mesmo sendo existencialmente perturbadora, é um filme que pra mim passou super rápido. Eu só me dei conta de tempos e coisas porque, enfim, eu ia fazer um podcast a respeito, e daí quando eu percebo, ok, acabou um bloco narrativo, vamos ver que tempo do filme é e coisa e tal, pra me orientar e ajudar a estruturar o filme. Mas assim, vendo, passou super rápido, assim, tudo. De novo, também é um filme que também é simples, direto nesse sentido, que eu gosto. Mas enfim, a gente já falou tudo isso, já fizemos nossas considerações finais, acho que a gente chega assim ao fim da discussão principal. Então, Alexandre,
Qual é a tua atuação favorita de A Vastidão É da Noite? a Sierra McCormick fazendo a Faye. E, cara, desde o começo, assim, eu acho que ela tem um carisma e uma efervescência, assim, Ela é uma espivitada. energia. Exato. Ela tem uma energia que é muito contagiante, assim. E ela mantém isso até o final do filme. Eu acho ela. Sei lá, me chamou muita atenção. Ficou muito na minha cabeça e é ela. Eu tô tentando achar o ator que faz a voz do Billy aqui, mas. Ah, é Bruce Davis. Bruce Davis faz a voz do Billy. E só dá uma menção honrosa porque ele não aparece no filme, mas ele ficou muito na minha. A imagem dele ficou muito presente pra mim, então Sim. são esses dois. Tá, o Jake Horowitz também tá bem, como Ever, É, né? é aquele negócio. Eu gostei muito dele, mas eu acho que a Faye se destaca também. A Sierra Sim. McCormick, inclusive, com a tendência que a personagem tem de qualquer coisa que acontece, eu tenho que correr pra algum lugar. É muito bom. Sempre. Então, bah, eu simpatizo muito com ela e a parte que ela tá contando as histórias científicas. Quando ela fica embaraçada também de falar alguma coisa, que ele fala, ok, tu vai entrevistar essa pessoa, faz uma pergunta. Ela, o que eu vou falar agora? Tu me deixou sem jeito, eu não sei o que eu vou falar. É muito bom também. E daí ela fica Sim. repetindo, eu sou a fake rocker da rádio, não sei o quê. E o Everett, o que tu tá falando? Eu não tô gravando nada. Enfim, as interações dos dois são ótimas, mas ela é fantástica, simpaticíssima, uma personagem querida. E passa por uma experiência talvez horrível, talvez excelente, não sei. Então é legal isso. E qual a tua cena favorita, no geral? Cara, É difícil eu não escolher lembro nesse onde filme, é que assim. eu tenho a minha. Eu não lembro onde é que ela começa. Eu não sei se é na Faye ali, no telefone, ou se é na rádio. Eu acho que é na Faye. É um plano de sequência gigantesco, esse do kart, que ele Ah, sai da onde ela tá e ele vai até o jogo e tem cena isso. coreografada, a figuração muito bem coreografada. Ele filma o jogo e ele sai do jogo, tipo, me lembrou, sabe, um plano de sequência do Segredo dos Seus Olhos, Ah, que quando eles estão entrando no vai estádio lá, né? no estádio do Racing, que é um plano de sequência muito louco, muito bem É, feito. Bah, essa cena eu achei muito massa, assim, muito. Eu fiquei pensando em quantas vezes eles tiveram, quantos takes foram pô, feitos ali pra dar certo isso. É. também me pergunto. E, pô, Alexandre, tu roubou todas as minhas escolhas, que eu também escolhi essa Sério? sequência. Ah, é que essa cena se destaca muito, né, cara? Sim. Eu tava entre essa e o primeiro depoimento do Billy. Ou a Uhum, entrevista do Billy depois, fora do ar, que também é legal. sim. Mas pra mim essa sequência é muito mágica, que eu nunca eu achei muito interessante esse conceito de a primeira vez que tu vai de um lugar pra outro nesse filme, a câmera tem que fisicamente se mover de um lugar pro outro. Sim. Tu não simplesmente corta da rádio pro telefone, tu tem que andar de um lado pro outro. Depois, daí eventualmente a gente corta porque, né, também vamos Uhum, economizar o tempo das pessoas, mas eu achei esse conceito no início muito bom, assim. Primeiro a gente caminha até a coisa da telefonia, depois a gente caminha até a rádio. Então, bah, é parte da magia do filme e essa noção de uhum. espaços que é muito raro no cinema e esse filme faz magistralmente. E que nota final a gente dá pra Vastidão da Noite? Nossa, que difícil, cara. É, pra mim é bem simples, é 10. Pois é, eu tava pensando nisso, cara, e é que eu tenho essa tendência de comparar com outras notas, mas isso não é justo com outras notas que eu já dei. Ah, eu, mas é que eu fiquei pensando por que que eu não daria 10, entendeu? Eu fiquei pensando por que que eu não daria 10, tipo, o que que eu tiraria desse filme? Porque ele tem a proposta dele dentro do que ele se propõe, eu acho que Eu acho que ele ele faz cumpre isso tudo muito tudo. bem. É, ele cumpre tudo que ele se propõe. É. Ah, eu vou dar um E 10 também. ele não se propõe muita coisa, concordo, mas isso não é um defeito. É. Eu acho que merece, assim, até pra dar um. Vamos dar uma moral pro filme aqui, porque ele precisa ser. Eu Uhum. acho que é um filme que precisa ser mais olhado, assim, mais visto, e que traz. Que traz. É um filme. Como é que fala? Refreshing. É um filme Refrescante. revigorante. É um filme, assim, que traz coisas novas. Então, eu acho. Sei lá, eu
Eu acho que super vale a pena. Eu gosto dessa coisa de me convidar. Eu gosto, como espectador, de que me convidem para participar, sabe? O que não significa, tipo, jogar qualquer coisa na minha cara e dizer, tu interpreta o que tu quiser. Sim. Mas me dá uma base para eu criar em cima e me convida a participar. E esse filme faz isso muito bem. Então, sempre me pega. Eu queria ver em outro lugar dessa cidade, numa outra noite, 2 outras pessoas envolvidas em alguma outra coisa, vendo figuras sombrias na noite. Eu super... Esse filme ligou muito meu imaginário nesse sentido, de maneira legal. Mas é aquela coisa, como eu falei no começo, é um filme super simples. Não tem muita coisa pra te seguir. E ao mesmo tempo muito evocativo, assim. Eu não sei, eu tô me repetindo, mas o somatório final é muito maior que as partes do filme. Eu acho que tem várias coisas que, se tu começar a analisar, tu pode desmontar se quiser. Tu pode dizer que tem algumas decisões esquisitas ou precipitadas, talvez, do roteiro. Mas do jeito que ele é construído, funciona. Eu não vou discutir com isso, não... Eu não parei de pensar nesse filme depois que eu vi ele, então... Pra mim isso conta muito também. Não tenho nenhuma objeção muito grande, assim. Acho que tem que ser visto, tem que ser apreciado. Acho que mesmo... Eu imagino que o Leonardo aqui estaria brigando com a gente, dizendo que não, o final é muito óbvio, não sei o quê. Mas enfim, aí o problema do Leonardo é ele que assista o filme e depois venha falar com a gente. E que filme tu recomendaria pra quem gostou ou não gostou? Enfim, pra ver junto com A Vastidão da Noite. A parte mais difícil do podcast. Pra mim é bem difícil. Talvez até soe pouco criativo o que eu vou falar, mas é um filme que tem uma proposta diferente mas foi tão impactante pra mim e foi tão legal gravar o podcast sobre esse filme aqui, que é o Alien, o Oitavo Passageiro. Boa. Um filme maravilhoso por outros motivos, assim. Ele é mais expositivo, assim. É um filme que total. O Alien aparece, de fato, assim. Mas, sei lá, eu acho genial um filme, uma obra-prima, então eu recomendo aqui. Bom, eu tenho 2 recomendações e daí escolha sua própria aventura. Se tu quer A Vastidão da Noite, mas o fim feliz, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, do Steven Spielberg. Baita filme, também sobre uma comunidade pequena lidando com a possibilidade de alienígenas. É um pouco mais filmão do que esse filme, mas é não menos bom. E se tu quer o final triste, se tu quer o terror e o trauma, é Fogo no Céu, um filme que acho que todo mundo que viu tem o trauma coletivo de ter visto, porque é um dos filmes mais assustadores e perturbadores já feitos pelo ser humano, que é sobre um cara que é abduzido e as experiências dele que são memoráveis, vamos dizer assim. Eu acho um baita filme, mas é aquele filme que, assim, tu tem que recomendar dizendo pra pessoa, é forte. Esteja preparado. Mas vale a pena. Enfim, onde a gente ranquearia no ranking total dos filmes do Eu Quero Ver Filmes? Não, tô brincando. É difícil. Impossível essa altura, né? É muito filme. Tá louco. Mas enfim, assim a gente chega ao final do episódio. Agradecendo a todo mundo por ouvir até aqui. E na semana que vem a gente vai estar entrando no mês do terror. Mas ainda assim o nosso terror maior, que é a presença de Leonardo Wittmann. Então eu pensei, vamos começar eu vou dizer assim, na verdade, o Alexandre já começou a vibe de Halloween. Porque esse filme tem vibe de Halloween e é perfeito, assim, é uma aventura, entre aspas, mas é o clima de algo pode não ser normal, mas é meio... brinca com essa noção, talvez um pouco, no seu clima, de novo, no bom sentido. Mas a gente tá entrando na temporada de filmes de terror, de Halloween, e eu sempre gosto de observar com filmes de terror no Halloween. Então eu queria propor pra mim e pro Alexandre assistirmos um filme que eu vi uma vez lá em 2007, quando ele era novo, e depois nunca mais, que é Contos do Dia das Bruxas, ou Trick or Treat, que eu me lembro de ter essa vibe também halloweenesca, assim, que é meio galhofa, não é um filme super violento, não é um filme assustador,
mas lida com temas de terror e é meio brincalhão com isso. Que eu acho que estabelece o clima legal, assim, pra gente depois começar a nossa mês temático de fato com o retorno de Leonardo. Mas eu sugeria, Leonardo, se tu estiver ouvindo isso e puder assistir o Trick or Treat, eu recomendo, e se puder nos dar opinião também, seria legal. Mas daí, semana que vem, a gente se reúne pra falar sobre o conto dos Dias das Bruxas. Vamos ligar velas e cortar abóboras juntos. Mas até lá, muito obrigado pela presença hoje, Alexandre. Muito obrigado a todo mundo que está nos ouvindo. E até daqui a uma semana. Eu só queria, antes de terminar, mandar um abraço pra Varginha. E, como diria o ET Bilu, busquem conhecimento. A verdade está lá fora. Se eu soubesse assobiar, vocês receberiam a música do Arquivo X agora, mas eu não consigo. Não dá.